O amor não pode ser sofrimento, dor. O amor é felicidade, através do abraço, do sorriso, do olhar. Pensemos nisso. Senhoras e senhores, ao cumprimentá-los, estamos começando mais um diálogo espírita, a doutrina espírita passada a limpo. E neste momento, convidamos o irmão Jussi Severo para fazer a prece de abertura. Então, queridos amigos, ouvintes, espectadores, temos mais uma oportunidade de estarmos nas proximidades do Mestre Jesus. Que possamos elevar a nossa alma na certeza de que já nos reconciliamos com os nossos adversários, a fim de que ela chegue limpa, alva, para que possamos ser ouvidos. E com toda a humildade que nos é possível, com muita gratidão no coração, possamos dizer muito obrigado, Mestre, por tudo que fazes, por toda a nossa humanidade, por todo este planetinha Terra, espalhando a misericórdia do Pai sobre todos nós outros sofredores do caminho. Muito obrigado pelo amparo, pela força, pela coragem, pela esperança que são estimulados em nossos corações. Obrigado por mais um dia, mais uma semana, mais um mês, mais uma oportunidade na vida. Obrigado pela saúde, pelo lar, pela família, por este encontro em que estamos novamente, Senhor, bebendo na fonte fecunda do Teu amor, da Tua misericórdia. Que seja bendito este momento em que ficaremos contigo. Que assim seja. Nossa reflexão de hoje, o título Somente Assim. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Jesus está em João, capítulo 15, versículo 8. E a explicação: em nossas aflições, o Pai é invocado. Nas alegrias é adorado. Na noite tempestuosa é sempre esperado com ânsia. No dia festivo é reverenciado solenemente. Louvado pelos filhos, reconhecidos e olvidado pelos ingratos, o Pai dá sempre, espalhando as bênçãos da sua bondade infinita entre bons e maus, justos e injustos. Ele ensina o verme a rastejar, o arbusto a desenvolver-se e o homem a raciocinar. Ninguém duvide, porém, quanto à expectativa do Supremo Senhor a nosso respeito. De existência em existência, ajuda-nos a crescer e a servi-lo, para que um dia nos integremos vitoriosos em seu divino amor e possamos glorificá-lo. Nunca chegaremos, contudo, a semelhante condição simplesmente
através dos 1000 modos de coloração brilhante dos nossos sentimentos e raciocínios. Nossos ideais superiores são imprescindíveis e, no fundo, assemelham-se às flores mais belas e perfumosas da árvore. Nossa cultura é, sem dúvida, indispensável e, em essência, constitui a robustez do tronco respeitável. Nossas aspirações elevadas são preciosas e necessárias e representam as folhas vivas e promissoras. Todos esses requisitos são imperativos da colheita. Assim também ocorre nos domínios da alma. Somente é possível glorificá-lo ao Pai quando nos abrimos aos seus decretos de amor universal, produzindo para o bem eterno. Por isso mesmo, o Mestre foi claro em sua afirmação: que nossa atividade dentro da vida produza muito fruto de paz e sabedoria, amor e esperança, fé e alegria, justiça e misericórdia, em trabalho pessoal digno e constante, porquanto somente assim o Pai será por nós glorificado, e só nessa condição seremos discípulos do Mestre crucificado e redivivo. Está aí a lição de hoje. Somente assim. O que o irmão Jussi encontrou no Evangelho sobre esse assunto? Pois bem, Antônio, amigos, nós poderíamos e vamos trabalhar esta questão no capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, onde há instrução sobre a fé e a caridade. Poderíamos trabalhá-lo no 15, fora da caridade não há salvação. Ou poderíamos trabalhar no 18, reconhece o cristão pelas suas obras. O que o irmão resolve trabalhar os três? Nós podemos lidar com os 3 instrumentos que são todos preciosos para o nosso aprendizado. Quando Emmanuel reflete sobre as palavras de Jesus, ele exorta na sua primeira parte sobre a nossa fé, sobre a necessidade que temos de construir a nossa vida com fé. E termina nos dizendo que esta fé precisa de atividade dentro da vida. Precisa produzir frutos de paz, sabedoria, amor, esperança, fé, alegria, justiça e misericórdia. Enfim, a caridade. Isso é caridade. E o enunciado de Jesus já nos remete para isso. Que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Para dar muitos frutos que Jesus está referindo, nós temos que trabalhar os seus ensinamentos. E Jesus nos ensinou a praticar a caridade, Antônio. Então estamos bem servidos com a caridade nos 3 capítulos. Porque a caridade é, de fato, a melhor ferramenta para expressar hoje a nossa boa intenção para o enfrentamento deste evento que se tornou prova para toda a humanidade. Porque necessitados não faltam, Antônio. Então, se não faltam necessitados e nós nos dissemos ou autoproclamamos discípulos de Jesus, vamos aplicar os seus ensinamentos. Nós estamos nos proclamando como discípulos de Jesus. Será que nós estamos fazendo isso? Bom, ele fala para os discípulos dele daquela época, mas ele fala também para a modernidade, né? Ele fala para nós. Sim. E tem um capítulo do Evangelho que fala dos trabalhadores da última hora.
E neste capítulo há uma referência expressa aos espíritas. Sendo bom ou sendo mau espírita, que não é o caso da gente tratar hoje, a gente se denomina espírita. E a gente vai mais longe, Antônio. Saindo do espiritismo, a gente se denomina cristão, e daí o leque abre para todos os segmentos que reconhecem Jesus como o caminho, a verdade e a vida. Então, se foi para nós que a missão foi dada, ou se foi para nós que a oportunidade foi dada, nós temos que aplicar o ensinamento do Mestre. Falando nisso, fazendo um parêntese na lição de hoje, que é somente assim, sendo discípulo do Mestre, encarando o trabalho de Jesus, eu gostaria de frisar a todos os nossos queridos irmãos em Cristo, que o espírita é cristão. Kardec, gente, Kardec não é Jesus. Kardec não foi Jesus e não é Jesus. Nós não glorificamos Kardec, nós glorificamos Jesus. E ainda tem gente confundindo que, como os maometanos, os muçulmanos seguem Maomé, que não creem em Jesus, que o espírita não é cristão. Só esse parênteses eu quero deixar aqui bem claro. Nós somos, o espírita verdadeiro é cristão. Ele segue a doutrina cristã. Kardec mesmo disse isso. O espírito de verdade disse a Kardec isso. Nossa doutrina, portanto, é cristã. Deixar bem claro, agora podemos voltar novamente à lição que nós estamos fazendo, os discípulos do Mestre. Parece que isso é naturalmente compreendido, mas foi muito boa a tua observação. Porque nós somos pródigos em dividir. E a divisão, ela não cabe. Quando Jesus ensinava o exercício do amor como a regra maior que iria redimir a humanidade terrestre ao longo do seu aprendizado evolutivo, ele falou do Consolador prometido. E o Consolador prometido, sendo a doutrina espírita, está inserida nos seus ensinamentos. Nós somos muito gratos a Kardec, nós admiramos a sua competência, mas Kardec foi um discípulo de Jesus. Exatamente. Como foram muitos dos outros que acabaram fundando outras religiões, mas que também vieram preparar o advento da vinda do Mestre. Começando pelo mais conhecido por nós, Moisés. Moisés foi discípulo de Jesus, Buda foi discípulo de Jesus, Maomé foi discípulo de Jesus. Toda aquela história do crescimento religioso e o amadurecimento da humanidade foi comandada pelo Cristo que nasceu Jesus. É bom que se diga isso. É bom que se diga isso, deixar bem claro. Em cima disso é que nós temos que nos unir. As religiões precisam de novo buscar a alma divina que foi esquecida. As religiões precisam se unir em prol do mesmo objetivo, em prol do mesmo ideal, da ternura, do amor, da busca da caridade pura. É o que nós precisamos fazer. O Espiritismo não veio para dividir, não veio para competir com religião nenhuma, ele veio justamente para somar e para dizer aqui, tem uma verdade incontestável que a ciência está provando. A ciência está provando cada dia mais aquilo que está nos 5 livros básicos e nos livros subsidiários da doutrina espírita. Somos cristãos e seguimos as leis do grande mestre da humanidade, com um detalhe: ele não está mais pregado na cruz, ele agora nos abraça,
Ele está redivivo. Ele está no meio de nós, como sempre esteve, desde que foi fundada a Terra, há mais de 4,5 bilhões de anos. Ele tem o dobro dessa idade. Ele nos abraça e quer que nos unamos para combater toda a adversidade, para combater toda a iniquidade que ainda existe no planeta. E esta referência é importante para que a gente possa situar, pelo menos na nossa capacidade de compreensão, a grandeza desta criatura que desceu à terra e se chamou Jesus. É importante que se diga isso, porque embora a terra tenha outros credos, todos eles, como rios, vão desaguar no mar, no oceano, que é a perfeição divina. Jesus veio nos ensinar isto, veio nos ensinar o caminho, veio nos ensinar a lei de Deus, a lei maior que não rege só a convivência da terra, dos terráqueos, mas a harmonia do universo. E aí, para o nosso aprendizado, para o nosso mingauzinho, Antônio, porque nós somos ainda infantis no nosso processo de crescimento, nós precisamos compreender segundo a nossa inteligência. E segundo a nossa inteligência, nós compreendemos que fora da caridade não há salvação. É o ensinamento máximo da lei que rege no universo, que Jesus veio nos ensinar. E esta caridade pode ser feita por qualquer um. Não importa que estado nasceu, que país nasceu, se é branco, se é preto, se é amarelo, não importa. Se é pobre, se é rico, pode ser feita por qualquer um. Esta caridade que nos salva, é o amor que nos salva, é isso que nós precisamos buscar no dia a dia. E que Jesus disse agora: nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto. E aí seremos os discípulos de Jesus. Aí que está o grande detalhe. Nós temos que dar frutos. É como a árvore que dá fruto. Nós temos que fazer isso e não ficar no marasmo, parado, atirado, esperando que não sei o quê. Não podemos ficar parados. Temos que agir, temos que buscar, temos que doar, temos que dar esse fruto que é tanto pedido. Mas eu não sei, sabe, todo mundo sabe. Quem não sabe dizer uma palavra amiga? Quem não sabe ligar para alguém, por exemplo, do dia, tu estás bem? Quem não sabe perguntar se está bem? Quem não sabe usar a rede social famosa? Usa a rede social para o bem, temos somente para o bem. Isto é fruto, isto é muito fruto. E seremos então discípulos de Jesus. E Emmanuel é muito feliz na interpretação da exortação de Jesus, porque ele divide de forma bastante inteligente, a fim de que nós não percamos o fio da meada, o nosso desenvolvimento material. Emmanuel diz que os nossos ideais superiores são imprescindíveis, a nossa cultura é imprescindível, as nossas aspirações elevadas também são imprescindíveis, ou seja, o nosso crescimento material e intelectual é necessário, mas para glorificar o Pai é necessário os decretos do amor universal. E a gente aprende com uma ferramenta que todos têm e desconhece ela como ferramenta, que é a razão. Então a caridade, como Jesus ensina, é aquela da doação do amor de forma ampla e irrestrita, que poucos de nós, queridos irmãos, ainda possuem isso no coração. Poucos de nós possuímos, mas já racionalmente temos capacidade de ser bons, racionalmente temos capacidade de dar, racionalmente temos capacidade de respeitar
vamos transmutar isso e chamar de caridade e estar seguindo Jesus com as obras que devemos fazer. Jussi fala racionalmente, é interessante o que ele diz. Raciocinando que isso vai ser o nosso bem, é uma forma de agir. Mas isto aqui, com o tempo, vai se tornar automático, não precisa mais raciocinar, vai ser natural. Esse detalhe, de tanto exercitar, vira o automatismo que é o nosso instinto de hoje, de coisas que a gente já faz sem raciocinar, né? Mas que são da natureza do nosso estágio anterior. Sim. Então, a condição humana tem uma ferramenta chamada razão que nos possibilita sentir, apalpar, viver o amor através do exercício. Exercitando a bondade, nós seremos bons no futuro, por enquanto talvez não, naturalmente depois. Mas tu faz o bem e ele te paga com ingratidão, não importa, continua fazendo o bem. A ingratidão não é problema teu, é do outro. Tu vai continuar fazendo porque aquilo é da tua natureza. Veja bem. E esse exemplo, Antônio, que a gente está entrando muito feliz, ele nos leva a explicar determinadas situações em que nós já fizemos o bem, mas necessitamos de reconhecimento. Ah, sim. Reconhecimento coletivo, reconhecimento individual. O que tem aí? Tem o amor a caminho do seu burilamento, mas tem a vaidade também. Exatamente. Então, quando nós tivermos capacidade de retirar a vaidade desta ação, a caridade estará completa. Vamos trabalhar para isso, todos nós. É o nosso desiderato, não é, Jussi? É o nosso desiderato. Estamos no finalmente do nosso trabalho de hoje, nosso diálogo tão importante em todas as semanas, e vamos então emitir energias positivas a todos que estão em sofrimento. A Nara Melo, a Débora, o Diego e tantas outras pessoas como a Dona Anália Ferreira, a Dona Bromilda Kinack, a Dona Maria de Lourdes, a Dona Cecília, a Jandiva, Ofir Pereira Mantelli, Josiane Cortes, Andresa Rodrigues, Paulinho, a Zoida, a Gardênia, o Maurício, a Tânia, Shirley Hirsch, Joana de Lima Fernandes Zoppi, Ilone Maria da Rosa, Alicia Escorsato, Gabriela Escorsato, Nilza Dutra, Thelma Arena Duarte, Ana Claudete Vermut, Walter Franco, a Lili, todas essas pessoas e muito mais, né, que a gente às vezes não consegue dizer o nome de todo mundo, mas não se continua. Pois bem, sempre é bom lembrar, é bom para nós que lembramos e é bom para quem é lembrado. Então, nós podemos dizer que estas energias, esta oração, este envolvimento com Jesus vai para os nossos irmãos que estão conosco aqui no auditório e para aqueles que estão em casa, como a Neuza, a Clair Vetter, a Nica, a Ida, a Lorena, a Maria de Lourdes, a Ione, a Carmen, a Fátima Ertel, a Ângela Pereira, a Rose Winkelmann, a Laura Sirren, o Geraldo Ortiz, o Benício Werner, o Eliseu Scherer, o Paulinho, a todo esse pessoal que convive conosco de alguma forma, aos irmãos da União Espírita Municipal, da União Espírita Regional, aos nossos irmãos em Cristo, como se diz, a todos os cristãos que nos ouvem, que nos veem, porque este momento de congraçamento, uma legião de espíritos benfeitores, envolve a cada um de nós, nos fortalecendo na nossa luta, nas nossas convicções, melhorando aquilo que nos é necessário, nos estimulando naquilo que já fazemos e organizando as energias do dia para que a Terra, aos poucos, possa vencer esta escuridão que nos envolve.
Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja.